E isso aconteceu muitos e muitos anos atrás. Eu estava dirigindo para casa uma noite. Eu estava passando por uma cidade com a qual eu não estava muito familiarizado e estava a cerca de 1h30 de distância de casa. Nesse ponto da viagem, eu estava em uma estrada mais tranquila. Eu tinha acabado de passar por uma cidade aparentemente pequena. As coisas estavam muito silenciosas. Já era tarde e eu tinha visto apenas alguns carros na estrada. Eu estava viajando a cerca de 50 km por hora e vi uma placa de Paris se aproximando. Nessa parte da estrada, estava muito escuro, sem luzes de rua ou algo assim. Ao redor da estrada, havia principalmente campos gramados e algumas árvores aqui e ali. No sinal de pare que eu estava me aproximando, era um cruzamento de 4 vias. Eu diminuí a velocidade e estava prestes a parar completamente quando, quase parado, ouvi de repente uma batida vindo da janela do lado do passageiro. Olhei assustado e quando fiz, vi um homem em pé ali. Ele era alto e eu não conseguia ver muito bem o rosto dele, mas pude vê-lo batendo. Isso realmente me pegou de surpresa e eu me perguntava quem era aquele cara e o que ele queria. Eu podia vê-lo gesticulando para que eu abaixasse o vidro, então eu abaixei, embora tivesse um pressentimento ruim sobre isso. O homem começou a falar que precisava muito de uma carona e que o carro dele tinha quebrado. Ele me disse que prometia que não era perigoso nem nada e pediu várias vezes por uma carona sem que eu dissesse nada. Para mim aquilo parecia muito suspeito. Comecei a balançar a cabeça e dizer não para o cara e pude perceber que ele sabia que eu não queria ajudar, no entanto minha janela ainda estava aberta. O homem começou a alcançar dentro do carro e disse por favor, que estava desesperado. Mas isso não mudou minha opinião e eu pisei no acelerador e fui embora. Ele foi obrigado a soltar meu carro e eu o deixei parado no meio da estrada. Toda a experiência foi muito estranha. Enquanto eu dirigia, fiquei pensando se tinha feito a coisa certa, ou se talvez ele realmente precisasse de uma carona. Meus instintos me diziam que não, e a forma como o homem colocou seu braço dentro do meu carro de forma agressiva o tornou menos inocente. Eu me senti confiante com a minha decisão e continuei minha viagem. Felizmente, as estradas ficaram melhores e cheguei em casa mais tarde naquela noite. Após essa experiência, fiquei curioso e tentei procurar no mapa o local onde eu estava quando isso tudo ocorreu. Consegui encontrar a área e pesquisei sobre a cidade. O que descobri foi que havia ocorrido uma série de roubos e assaltos de carros naquela região. Tenho quase certeza de que aquele cara ia tentar me roubar ou roubar meu carro, talvez até algo pior. Uma vez, alguns meses atrás, eu estava dirigindo meu carro tarde da noite em uma estrada tranquila. Eu estava dirigindo cerca de 8 km acima do limite de velocidade. A estrada tinha apenas 2 faixas, uma para o tráfego no sentido em que eu estava indo e a outra para o tráfego no sentido contrário. Eu só estava tentando chegar em casa e ouvindo o rádio. Lembro que em determinado momento, me deparei com uma caminhonete menor dirigindo à frente. Ao me aproximar, diminuí a velocidade porque a caminhonete estava dirigindo bem mais devagar do que eu. Mas logo as coisas ficaram meio ridículas. O limite de velocidade nessa estrada era de 70 km por hora e estávamos indo a quase 50 km por hora. Continuei atrás da caminhonete, que ia muito devagar, por 2 ou 3 minutos. Então, decidi que iria ultrapassá-la. Talvez houvesse algo errado com o veículo e ele não pudesse ir mais rápido. Eu não estava com pressa nem nada, mas ir tão devagar abaixo do limite de velocidade estava me tirando a paciência. Então eu me coloquei na faixa de tráfego contrário. Felizmente essas estradas eram realmente tranquilas e não vinha ninguém na outra direção. Comecei a ultrapassar a caminhonete facilmente, mas antes de conseguir passar completamente, a caminhonete começou a acelerar. Eu estava indo a cerca de 75 km por hora, e logo a caminhonete também estava indo pelo menos a 75 km por hora. Isso me deixou realmente irritado. Acelerei ainda mais e finalmente consegui ultrapassar a caminhonete, ficando na frente dela. Mas infelizmente, a caminhonete agora estava bem atrás de mim. Seus faróis estavam tão próximos que eu me perguntava se a caminhonete bateria no meu carro. Parecia que um homem estava dirigindo, mas eu não conseguia ver muito bem. Felizmente a caminhonete não bateu no meu carro. Enquanto eu estava indo a 10 km acima do limite, ele ainda estava bem atrás de mim. Dirigimos assim por cerca de 1 minuto. Quando percebi que ele não estava diminuindo a velocidade, decidi que seria melhor deixá-lo passar.
Eu tinha que continuar nessa estrada por mais uns 5 quilômetros e não havia outras estradas para virar nas proximidades, então decidi simplesmente encostar. Liguei as luzes de emergência e me afastei para o lado da estrada. Assim que fiz isso, a caminhonete atrás de mim fez o mesmo. Agora eu estava realmente irritado. Esse cara estava com raiva de mim por tentar ultrapassá-lo e agora estava me seguindo. Ele estava indo tão devagar que qualquer pessoa teria feito o mesmo que eu. Continuei reduzindo a velocidade e meu carro parou. A caminhonete também parou. Ficamos lá dentro de nossos veículos por alguns segundos. Eu estava irritado e acho que estava me sentindo corajoso. Decidi que iria sair e falar com o motorista da caminhonete e perguntar qual era o problema dele. Abri a porta e comecei a caminhar em direção à caminhonete. Enquanto fazia isso, estendi as mãos como se dissesse: qual é o seu problema? Lembro-me de que nesse momento, mal estava na rua quando vi a caminhonete começar a se mover subitamente. Foi então que percebi que esse cara estava tentando me atropelar. A caminhonete estava dirigindo diretamente em minha direção. Corri de volta, mas só consegui dar cerca de 3 passos. Então pulei e acabei caindo no capô do meu próprio carro. A caminhonete passou por um triz de mim e felizmente, não bateu no meu carro também. Depois de ter perdido o alvo, vi ele frear bruscamente adiante. Rapidamente entrei no meu veículo e comecei a dirigir para longe. O cara em sua caminhonete começou a me seguir novamente assim que teve a chance, mas dirigindo de forma ainda mais imprudente do que antes. Eu estava dirigindo na rua, mas então mudei para o lado oposto da estrada. O homem desviou atrás de mim, mas foi longe demais e sua caminhonete acabou indo para o acostamento e caindo no barranco. O barranco era meio íngreme, mas a caminhonete não capotou nem nada, apenas ficou presa. Continuei dirigindo e liguei para a polícia quando já estava a uma boa distância. Eles conseguiram localizar o homem e ele recebeu uma multa por direção imprudente, mas eu não consegui provar que ele tentou me atropelar. Só espero nunca mais vê-lo novamente. Isso aconteceu quando eu ainda estava na faculdade. Foi logo depois do meu primeiro ano, quando eu estava voltando para casa nas férias. A escola que eu frequentava ficava bem longe, cerca de 10 horas de carro da minha casa. Eu esperava conseguir chegar em casa em um dia, mas as coisas não correram tão bem quanto eu gostaria. A ideia era sair assim que eu terminasse as provas. Para minha sorte, elas acabaram um pouco mais cedo do que eu esperava, e tive a ideia de ir naquele mesmo dia. Eu não gostava muito do meu colega de quarto com qual eu dividi o alojamento, então quanto mais cedo eu saísse, melhor. A viagem era realmente longa, mas principalmente por ser uma estrada expressa, então eu não teria muitas paradas. Quando deu 22 horas, eu ainda tinha mais 3 horas de viagem pela frente. Foi quando comecei a ficar extremamente sonolento. Quanto mais eu dirigia, mais difícil era para eu ficar acordado. Eu sabia que não conseguiria chegar em casa naquela noite e precisaria parar e descansar. Naquela época, eu não tinha dinheiro suficiente para um quarto de hotel. Quer dizer, tecnicamente eu tinha o suficiente, mas não queria gastar. Sendo um estudante universitário, eu não tinha muito dinheiro. Eu pensei que não seria um grande problema se eu dormisse algumas horas no carro. Eu não sou muito grande e consegui quase me esticar por completo no banco de trás. Pesquisei no meu celular por um posto de gasolina, esperando que houvesse um lugar próximo onde eu pudesse parar. Felizmente, havia a apenas 1 quilômetro na estrada. Fiz o possível para me manter acordado até lá. Abri as janelas, aumentei o rádio e bebi um pouco de água. Nada disso parecia realmente me ajudar muito, mas consegui chegar à área de descanso. Quando parei lá, não era exatamente o que eu esperava. Eu estava esperando ver uma área grande e iluminada, algo com muitas outras pessoas. Mas o que vi era um posto, muito quieto e pequeno, com apenas um pequeno prédio que provavelmente tinha apenas banheiros e algumas máquinas de venda. Havia apenas cerca de 3 carros estacionados ao longo da fileira de vagas. Dirigi até o final e estacionei meu carro. Estava de frente para uma pequena área gramada cercada por árvores. Essa área era meio assustadora para mim, mas eu estava cansado demais para me importar muito. A maioria das minhas coisas estava no porta-malas ou no banco do passageiro da frente, mas eu tinha algumas sacolas de roupas no banco de trás. Peguei algumas peças de roupa e cobri as janelas, mas não consegui cobrir a janela da frente. Em vez disso, peguei um cobertor e criei uma parede pendurando sobre os bancos da frente. Quando terminei, deitei e dormi quase imediatamente.
Meu plano original era dormir apenas algumas horas. Eu não coloquei um alarme nem nada, mas dormindo no carro, imaginei que não dormiria por muito tempo. Lembro-me de que quando acordei, ainda estava escuro. Eu não sabia que horas eram e olhei para o meu celular, vi que era 1 hora da manhã. Estava completamente silencioso, mas o silêncio foi interrompido rapidamente por um barulho. Parecia passos muito próximos. Eu me inclinei em direção à janela que estava mais próxima da parte de trás do carro, no lado do motorista. Quando olhei para fora, não vi nada. Ouvi os passos e parecia que estavam do outro lado do meu carro, então fui para o outro lado para olhar por aquela janela. Ao olhar por aquele lado, vi que havia apenas um outro carro no estacionamento da área de descanso, no extremo oposto. Mas eu não vi ninguém, apenas parecia um pouco estranho. Eu vi, por trás do cobertor que eu havia colocado, alguém passando pela frente do meu carro. Agora, meu coração começou a bater mais rápido. Não havia realmente uma razão para alguém estar passando pelo meu carro nesse extremo do posto. Fechei os olhos e fiquei completamente imóvel. Então, houve uma batida na janela do motorista. Eu quase pulei, mas não o fiz. Fiquei lá e permaneci em silêncio. Tudo o que eu queria era que a pessoa fosse embora. Depois da batida, houve alguns segundos de completo silêncio e em seguida, a pessoa tentou abrir a porta do motorista. Estava trancada e eles foram até a porta traseira do lado do motorista. Eu tinha minhas chaves ao meu lado no banco de trás e agora estava completamente acordado. Nesse ponto, percebi que deveria sair dali, mas se eu fosse para o banco da frente, a pessoa me veria com certeza. Foi quando houve um estrondo alto na minha janela, bem perto da minha cabeça. Eu rasguei o cobertor que dividia o banco de trás do banco da frente e pulei para o banco do motorista do carro. Tentei não olhar para fora da janela, mas então vi um homem pulando bem na frente dela. Não consegui ver direito quem era, mas ele estava bem ao lado do meu carro e foi aterrorizante. Liguei o motor e assim que o carro estava funcionando, coloquei na marcha ré e acelerei. Quando fiz isso, o homem começou a correr ao meu lado. Coloquei o carro em primeira marcha e acelerei de volta para a estrada. O homem não conseguiu me alcançar novamente. Dirigi até chegar em casa, só parei uma vez para abastecer o carro. Eu estava completamente acordado durante todo o tempo depois dessa experiência. Cheguei em casa às 5 horas da manhã, o que era uma hora muito estranha para chegar, mas consegui dormir um pouco mais depois disso. Não tenho ideia de quem era o cara mexendo no meu carro ou o que ele queria. Estou realmente feliz por não ter que descobrir, sinceramente.